Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que também em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala por seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus santos apóstolos. Graças a Deus. Aleluia. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que então, em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram textos da escritura pertencente à anterior aliança? Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da nova aliança, que relata a vida, a obra, a pregação apostólica. Nesse sentido, temos verificado uma a uma as pregações de apóstolos e demais obreiros. E, por sua vez, já temos investigado 33 pregações lá constantes, a fim de entender por que apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Aleluia! Temos visto tais pregações para entender por que santos apóstolos pregaram em algumas de suas pregações texto da anterior aliança. E temos sempre alertado que para entendermos o porquê disso, antes é necessário reparar para quem eles citaram tais textos e para que e por que o fizeram. Sim, apóstolos e demais obreiros pregavam a judeus e a gentios
piedosos, aqueles gentios que esperavam na lei e nos profetas, quando pregavam a estes, os apóstolos e demais obreiros citavam texto da anterior escritura. E por que, pastor Davi? Para que, pastor Davi? Para que judeus e gentios que esperavam na lei soubessem que Jesus de Nazaré era o Cristo e que nele todas as profecias se cumpriram. E uma vez cumpridas, sua validade se encerrou. Nesse sentido, aliás, o próprio Salvador em Mateus 5 declarou: não penseis, não julgueis que vim abolir ou destruir a lei e os profetas. Não vim abolir ou destruir, vim para cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o mesmo Salvador, ao ressuscitar dos mortos e aparecer, revelar-se, manifestar-se aos seus santos apóstolos, ele disse em Lucas 24: era necessário que tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluia! E uma vez cumpridas tais escrituras, como se cumpriram em Cristo, aleluia, vê-se o porquê de também Lucas 16, verso 16, está escrito: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Glória a Deus. Sim, caro espectador, apóstolos e demais obreiros, diante de judeus ou de gentios piedosos tementes que esperavam na lei, diante destes, nas sinagogas ou em público, é que eles, apóstolos e demais obreiros, citavam texto da anterior escritura. E para quê? Para que soubessem que tais escrituras se cumpriram fiel e integralmente em Jesus de Nazaré. E uma vez cumpridas, se exauriram. Por isso também vimos nas 33 pregações anteriores, nos 33 vídeos anteriores, que quando apóstolos e demais obreiros se viam diante de gentios que não esperavam na lei, eles prontamente lhes pregavam, lhes anunciavam o evangelho, sem nenhuma observação ou lembrança de texto algum da anterior escritura. Porque para os homens serem salvos, não precisam ser iniciados na lei e nos profetas. Basta-lhes ouvir a pregação do evangelho. Com isso concorda Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê no evangelho será condenado. Glória a Deus, como diz em Romanos 10, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, para que a justiça, mediante a graça, por meio da fé, seja extensiva a todos os homens. É necessário, foi necessário que a aliança de justiça por obras fosse retirada, exaurida, exatamente para que a todos, judeus e não judeus, a justiça mediante a fé ficasse disponível a todos. Cristo, Romanos 10, é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Graças a Deus. Caro espectador, vamos acompanhar mais uma pregação apostólica, a 34ª, nesse 34º vídeo. É a pregação de São Paulo aos judeus. Quando? Quando ele tinha chegado em Jerusalém. E apesar de ter até buscado cumprir votos religiosos do judaísmo para respeitar o credo judeu, ainda assim foi maltratado pelos judeus que não criam nele, que tinham cisma com ele, a ponto de quererem matá-lo. Tiraram-no
à força do templo, onde ele estava cumprindo votos judaicos para agradar os judeus, aquela busca dele de procurar salvar os judeus, ele se fazia como se guardasse a lei, não estando ele debaixo da lei, na esperança de ganhar para Cristo os que estavam debaixo da lei. No caso, judeus ou não judeus piedosos. Ainda assim, estando no templo, fazendo votos judeus, ainda assim os judeus o retiraram à força de dentro do templo. E na rua espancavam a ele na tentativa de matá-lo. Uma guarda romana chegou, apaziguou os ânimos, catou São Paulo consigo, levando-o para a fortaleza. E ainda assim, todo ferido pelas agressões, São Paulo, como exemplo cristão, procura pagar o mal recebido com o bem, pregando-lhes o Evangelho. É mais uma pregação nesse contexto de perseguição religiosa, de agressão física. São Paulo se põe diante dos judeus e prega a eles sobre a sua experiência com Cristo, quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, procurando prender cristãos, quando ele ainda não crê em Jesus Cristo. Ele relata a sua experiência naquela trilha. Isso consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 1, que diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Ele falou em língua hebraica para os judeus verificarem que ele era judeu. Eu sou judeu, disse ele no verso 3. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. São Paulo, apresentando o seu testemunho de conversão, ele começa dizendo quem ele era. Judeu zeloso das obras da lei, criado aos pés, sob os cuidados de um instrutor da lei famoso à época, Gamaliel. Tudo isso para que a multidão soubesse o que? Ele sabia o que era a lei. Ele entendia o zelo daquela multidão pela lei. Não era uma pessoa estranha que não conhecesse o credo daquele povo. Era alguém que conhecia o credo daquele povo e que teve uma experiência de zelo para com a lei que aquele povo seguia. Prossigamos. No verso 4. Persegui este caminho que ele se refere, persegui a fé cristã, persegui a mensagem que expõe Jesus de Nazaré como Cristo, como um caminho para o céu. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Quer dizer, São Paulo está dizendo aqueles ouvintes judeus revoltosos, para que eles soubessem, eu também me opus aos que pregavam o caminho. Eu também fui violento contra os que pregavam o caminho. Para que eles entendessem, eu conheço o credo de vocês, e conheço o zelo de vocês, e também agredi e persegui os que eram da fé no Nazareno. Verso 6. Ora, agora, ele contando o encontro dele com Cristo glorificado. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. São Paulo ali aprendeu, da forma mais triste, que a perseguição contra os que são de Cristo se constitui na pregação contra o próprio Cristo. Aleluia! É Cristo defendendo a sua igreja, é Cristo defendendo o seu povo.
Todos que estão em Cristo estejam certos. Não estamos abandonados à própria sorte. Não estamos à mercê dos ataques de Satanás. Não devemos temer sequer a morte, porque Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso defensor, Cristo é o nosso advogado, Cristo é quem nos garante a vida eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu interior. Aleluia! Quem crê nas minhas palavras, disse o Senhor Jesus, tem a vida eterna. Glória a Deus nas maiores alturas. Aí no verso 9... ele prossegue diante da multidão. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Aleluia! Os que estavam com ele viram a luz, mas não entendiam o que a voz lhe dizia. Eis aí uma prova cabal. Ele era escolhido. Os que estavam com ele não eram escolhidos. Viram a luz, mas não ouviram a voz, não a entenderam. Ouviram, mas não a entenderam, porque ele era o escolhido. Caro espectador, se você ouve essa pregação e entende, é porque você é escolhido. Se você ouve essa pregação e a rejeita, a refuta, a ignora, a despreza, é porque você não é escolhido. Faço votos a Deus, espero em Deus que você seja escolhido, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, entra em Damasco, porque ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Aquele homem que pensava saber algo, agora está ouvindo a voz do Cristo glorificado, dizendo, entra naquela cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Lá te será ordenado o que deves fazer. Aquele homem até então imaginava saber, entender o que devia fazer, quando na verdade ele era um cego. Saulo entra na cidade e aguarda ordens. Alguém vai te ordenar o que você deve fazer. Quantos estão em seus credos, em suas religiosidades, com tanto zelo, mas são cegos, porque quem está sem Cristo não tem a luz do mundo. Caro espectador, respeitamos sua religiosidade, mas não podemos nos calar. Ele, Jesus de Nazaré, ele, Jesus Cristo ressuscitado, ele é a luz. Tudo mais são sombras, figuras, ou em alguns casos nem sombra ou figura, são trevas, trevas de ignorância, de pecado, de opressão maligna, trevas deste mundo tenebroso. Venha para a luz é Jesus Cristo, é o evangelho do reino, é o evangelho da graça de Deus. Aquele homem que pensava, imaginava saber tanta coisa, agora está ouvindo Jesus Cristo glorificado lhe dizer, entra naquela cidade, aquela mesma cidade para a qual você se dirigia, para fazer mal aos meus. Entra lá, não para fazer mal, mas para aguardar a ordem do que você deve fazer. Aleluia! E o verso seguinte diz, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Ele ficou cego diante daquela luz. Ele ficou cego diante daquela luz. Ele ficou cego diante daquela luz. Todos os que pensam, imaginam ter conhecimento diante da luz do Evangelho, percebem, descobrem que são cegos e nada sabem. Todos os que têm alguma doutrina, alguma tese, alguma religião, algum fundamento espiritual, quando confrontados com o Evangelho da graça de Deus, quando confrontados com Jesus Cristo, percebem, descobrem que são cegos e nada sabem. Que você, caro espectador, perceba e desperte para isso. Só Cristo e seu Evangelho tem a verdadeira luz, como está escrito em João capítulo 1. Ele é a luz verdadeira que alumia
todo homem que veio ao mundo. Neste mundo há várias luzes, há vários conhecimentos, há várias ciências. Pura ilusão, não há verdadeira luz, não há verdadeira ciência, a não ser em Jesus Cristo, porque Ele é a luz verdadeira que alumia todo homem que vem a este mundo. E o texto prossegue: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Glória a Deus, milagre, cura divina. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. São Paulo relata o que ele ouviu depois de ser curado por Ananias, enviado de Cristo em favor dele. Ele ouviu de Ananias que ele era escolhido de Deus para ver e ouvir Jesus Cristo. Deus está nesse negócio. Deus chancela o ministério, a pessoa e a mensagem de Jesus. Quem não recebe o Filho, não recebe o Pai que o enviou. Aleluia, glória a Deus. E ele foi bem claro dizendo que Ananias, ao orar por ele e curá-lo, disse a ele, São Paulo: você vai ser testemunha do que você tem visto e ouvido. Quando alguém tem um encontro com Cristo, aleluia, para testemunhar a respeito do que viu e ouviu dele, aleluia. Nós que cremos em Jesus Cristo somos convidados a sermos testemunha dele. Significa dizer testemunha dos seus ensinos, da sua obra e da sua pessoa e dos seus feitos. Seus ensinos, sua obra, seus feitos e sua pessoa. Somos testemunha dele e de nada mais e de ninguém mais, aleluia. E no verso 16 diz, de Atos 22: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E Saulo, até então Saulo, foi batizado nas águas. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase, uma visão, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão testemunho a meu respeito. Quer dizer, isso que eu estou passando na mão de vocês já tinha sido avisado pelo meu Senhor. Nada nos ocorre sem a permissão do Altíssimo. Não temas as tribulações, as perseguições e os sofrimentos pela fé. Fique firme, aleluia, em Cristo, no seu santo evangelho, porque ele disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E diz o texto, verso 19: eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Os judeus o ouviram até ali. Quando eles ouviram que Cristo dissera a São Paulo em visão que ele era enviado a pregar aos gentios para que estes tivessem a mesma experiência de salvação, os judeus se escandalizavam. Os judeus não entenderam que em Cristo, mediante a fé em Cristo no seu evangelho, a salvação é a mesma, em pé de igualdade. Caro espectador, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos, dê um like, compartilhe esse vídeo, aleluia. Agora na nova aliança, agora na graça de Deus, todos são convidados a crer em Cristo no seu santo evangelho. Agora na nova aliança somos testemunhas do que Cristo faz e do que Cristo nos faz.
fala: agora na nova aliança todos os povos estão em pé de igualdade, carecendo da salvação por meio da fé em Cristo e no seu santo evangelho. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu templo, suas obras religiosas, seu profeta, seu ministro, não importa. Com todo o respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo evangelho, venha viver da graça de Deus, venha ser testemunha apenas de Cristo, da sua obra, dos seus ensinos e dos seus feitos, em nome de Jesus. Amém?